Olá, meu nome é Thiago Pazia Fagundes Santos, faço o curso de Medicina na Unicesumar, na cidade de Maringá, no Paraná. Minha orientadora nesse artigo é a professora Sandra Cristina Catelã Mainardes, que é mestre em farmacologia. O trabalho que irei apresentar tem o título de A Incongruência de Drogas Psicoativas entre os Estudantes de Medicina. O uso indiscriminado de fármacos é uma prática quase que cultural no Brasil. Isso é geralmente consequência principalmente da automedicação, da polifarmácia e do uso incorreto de medicamentos. Um fármaco merece destaque entre esses todos, que são os psicotrópicos, que são utilizados geralmente para aumento de desempenho acadêmico, principalmente entre os estudantes de medicina. Esses fármacos psicotrópicos, eles têm sido utilizados para aprimoramento cognitivo, para melhorar as habilidades acadêmicas, e estão fazendo uso sem o diagnóstico de distúrbios específicos que seriam para esses medicamentos. Porém, o princípio ativo desses fármacos possui um potencial muito grande de gerar dependência, pois eles fazem uma alteração da homeostase cerebral, gerando então com que esses usuários se tornem dependentes da utilização desses medicamentos. O objetivo desse estudo, então, foi esclarecer as causas e as consequências do uso irregular de fármacos psicotrópicos, principalmente entre os estudantes de medicina de uma universidade do norte do Paraná, identificando então as causas associadas a esse uso e compreendendo quais são esses motivos precipitantes para fazer o uso desses fármacos. Também foi pesquisado o nível de conhecimento dos alunos sobre o risco de dependência do uso dessas drogas e os possíveis efeitos colaterais também que elas podem ocasionar. Esse estudo, então, foi realizado com 299 estudantes de medicina que estavam regularmente matriculados do período do primeiro ao sexto ano de uma universidade na cidade de Maringá, no Paraná. Utilizamos, então, um método quantitativo, descritivo e exploratório do tipo transversal. Basicamente, criamos um questionário e nesse questionário a gente tinha várias etapas. A primeira etapa, então, era a assinatura do TCLE. Após isso, coletamos dados epidemiológicos sobre os participantes da pesquisa e depois, então, colocamos perguntas sobre o uso desses fármacos psicotrópicos. Fizemos, então, uma análise desses dados, levantamos essas análises e colocamos por meio de uma estatística descritiva, construindo, então, gráficos, tabelas, medidas descritivas, colocando em quadros descritivos para ficar melhor exposto. Nos resultados, tivemos que a maioria das respostas dos acadêmicos foram daqueles do período do quarto ano, que seria um total de 26%. E a menor taxa de resposta foi entre os alunos do sexto ano, que seria o último ano do período da graduação. A idade média dos participantes foi de 21,9 anos. O quadro 1 mostra o uso por ano de graduação, tendo sua porcentagem decorrente de cada série. É possível visualizar que no primeiro ano tivemos uma proporção de uso de 29,85%. Quando comparamos com a do quarto ano, temos uma proporção de 65,38%. Isso nos dá uma ideia que ao decorrer dos anos da graduação, também há uma maior probabilidade de fazer a utilização dos fármacos psicotrópicos. Já o quadro 2, ele expõe qual é o fator predominantemente de uso. No nosso caso, o fator predominante foi o tratamento específico receitado por um médico. Porém, se fizermos a somatória desses três outros itens, dará mais ou menos 20%. E esses itens eles estão relacionados com o uso incorreto desses medicamentos. A maneira de obtenção do fármaco também foi um assunto coletado em nossa pesquisa e demonstrou que 8,4% dos estudantes conseguem pegar esses fármacos que são restritos com receita médica, conseguem pegar esses fármacos com amigos, ou seja, não possuem indicação e nem possuem receita médica para a utilização desses fármacos. Também analisamos a quantidade por dia do uso desses medicamentos. A grande maior parte dos estudantes usam esses medicamentos todos os dias, de uma forma continuada. Porém, 12,4% dos estudantes fazem uso irregular apenas em eventos estressantes, por exemplo, em semanas de provas, o que mostra para a gente que esses estudantes fazem esse uso irregular sem, ao menos, ter uma indicação médica ou receita para esse uso. Relacionando a quantidade por classe farmacológica, vemos que os antidepressivos são fármacos mais utilizados entre os estudantes, seguido dos ansiolíticos e dos psicoestimulantes. Concluímos, então, com os resultados expostos, que uma parcela significativa dos estudantes de medicina utilizam esses fármacos psicotrópicos. Isso é decorrente de que muitos desses alunos se dedicam incansavelmente para atingir suas metas e objetivos. E eles acabam abarcando atividades obrigatórias e extras de uma forma muito grande, fazendo com que haja frustração caso essas atividades não sejam cumpridas corretamente, fazendo então com que esses alunos recorram a meios que ajudem a facilitar o processo. Essas foram as referências utilizadas para montar a nossa apresentação. Queria agradecer imensamente a nossa orientadora, Sandra Cristina Mainardes Catelã, que auxiliou em todo esse processo de um ano para a realização desse trabalho. Queria também agradecer aos docentes do curso de Medicina, também queria agradecer aos discentes do curso de Medicina, principalmente aqueles que participaram e ajudaram no processo do nosso trabalho. E também quero agradecer à universidade, por ter dado essa oportunidade de realizar o trabalho e também de fazer essa apresentação.
Diante dos fatos expostos durante a apresentação, fica evidente a suma importância de um cuidado continuado e integral com a saúde mental dos estudantes de medicina.